Olá, eu me chamo Catarina e estou conduzindo uma pesquisa para o meu doutorado em ecologia sobre a distribuição de abelhas das orquídeas em uma montanha tropical, coordenada pelo meu orientador, Geraldo Wilson Fernandes, e com a ajuda de vários amigos e apoio de algumas instituições. Bom, nós estudamos a distribuição de espécies em montanhas porque as condições climáticas vão se alterando com a altitude e dessa forma é possível estimar quais são as condições necessárias para que uma determinada espécie possa ocorrer. E isso é muito importante para prever o que poderá acontecer com a biodiversidade em futuros cenários de aquecimento global ou mesmo descaracterização da paisagem. Nesse contexto, entender como as abelhas reagem às variações no clima auxilia a prever o que poderá acontecer com as plantas e alimentos que elas polinizam. Abelhas são uma das poucas espécies que garantem a manutenção da biodiversidade e, ao mesmo tempo, são reconhecidas como essenciais para o bem-estar humano. As coloridas abelhas das orquídeas, elas polinizam cerca de 40 famílias de plantas e muitas delas estão em ambientes de montanha. Mesmo diante de sua importância, ainda existem poucos estudos conduzidos em montanhas de vegetação xérica, que é o nome dado a essa vegetação que possui adaptação à falta de água, como os campos rupestres e o cerrado propriamente dito. Entretanto, nenhum dos atuais estudos considerou os efeitos dos ambientes mésicos, como matas ciliares. As abelhas das orquídeas, elas são conhecidas por habitar em florestas quentes e úmidas, existindo poucas espécies adaptadas a ambientes xéricos. Desta forma, os ambientes mésicos, elas poderiam encontrar recursos e condições essenciais para sobreviver, como água e proteção contra a intensa radiação solar e rajadas de vento, presentes em ambientes xéricos, o que poderia desencadear em padrões de diversidade diferentes entre os hábitats. Desta forma, nosso objetivo era entender os padrões de diversidade de abelhas das orquídeas entre os hábitats xéricos e mésicos ao longo de um gradiente de altitude, considerando as variações entre as estações seca e chuvosa na Serra do Cipó. Coletamos quase 5.000 abelhas pertencentes a 15 espécies. Observamos que a diversidade ela diminui com o aumento da altitude, independente do tipo de habitat e estação. Nem todas as espécies são capazes de resistir às menores temperaturas e rajadas de vento que são bastante presentes no topo da montanha. Ao compararmos hábitats mésicos e xéricos, observamos que a diversidade de abelhas foi menor em hábitats xéricos na estação seca. Durante a estação chuvosa, os dois ambientes não apresentaram diferença estatística. A estação chuvosa é um momento propício para a floração. Algumas espécies de abelhas das orquídeas só saem de seu casulo nesta época. Além disso, a estação chuvosa pode conferir condições ideais para que algumas espécies de abelhas possam visitar os ambientes xéricos. As abelhas das orquídeas são sensíveis à redução da umidade relativa do ar. A diversidade de abelhas não apresentou diferença estatística em hábitats mésicos durante a estação seca e chuvosa, se tornando uma importante fonte de recursos durante a estiagem, reforçando a importância desses ambientes para a manutenção desses polinizadores de grande relevância ecossistêmica. Os próximos passos a serem desenvolvidos será buscar entender se essas espécies irão se deslocar para altitudes mais elevadas em função do aquecimento global ou se elas estão aprisionadas na base da montanha onde a vegetação é mais densa. Eu e nossa equipe gostaríamos de agradecer pela sua atenção e estamos lhe convidando para conhecer o LEB, o Laboratório de Ecologia Evolutiva e Biodiversidade.